meus irmãos, vamos colocar em pé neste momento. Vamos estar recebendo o nosso preletor, pastor Elias Torral, que vai nos entregar a palavra. Irmãos, não saia ninguém. Depois da mensagem do pastor, nós temos um recado aqui do meu amigo, pastor Jefferson. É muito importante, ok? Quantos que vieram aqui nesta ano para ouvir a voz de Deus, dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, obrigado. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Meus irmãos, podeis tomar assento, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e então passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração para esta noite tão especial de quinta-feira e de abertura desta 35ª edição desta conceituada escola bíblica na querida Assembleia de Deus Missões em Campo Grande. Eu quero que os irmãos saibam de minha alegria e também de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de retornar a esta igreja, o que para mim, de verdade, se constitui de uma alegria muito grande. Portanto, fica aqui registrada a minha gratidão a Deus por este privilégio. Eu quero honrar a Deus pela vida, a família e o ministério do pastor desta igreja, pastor Elias Longo, a missionária Cida Longo, a toda a sua família, e parabenizá-lo pelo primeiro ano de pastorado aqui nesta conceituada igreja. Que o Senhor continue a abençoá-lo e a confirmar o trabalho de suas mãos. Também feliz por rever tantos pastores, irmãos, amigos, companheiros, e eu quero saudá-los desejando a bênção de Deus em vossas vidas. Em especial, agradecer a Deus por rever aqui pastor Sisac Valadares, pastor Jefferson Freitas, que juntos trabalhamos ali ao lado de nossos pastores, pastor Zé Wellington e pastor Wellington Júnior. Inclusive, eu tomo a liberdade, pastor Elias, para reafirmar aqui a palavra do nosso presidente, pastor Wellington Júnior, que inclusive ontem eu estive trabalhando com ele ali em nossa igreja em São Paulo, e ele estava bem entusiasmado para estar aqui hoje. Porém, em virtude de questões ministeriais, ele foi impedido de estar aqui e, portanto, pede para que os irmãos compreendam, e ele pediu a mim, pastor Elias Longo, para dizer que em breve ele vai se programar para estar aqui com os irmãos. E, portanto, eu peço que os irmãos continuem a orar pelo nosso presidente, pastor Wellington Júnior, e sua esposa, irmã Lídia, e toda a sua família. Amém, meus irmãos? Quem aqui de verdade quer continuar a ouvir Deus falar, diga amém. Eu pedi autorização ao pastor da igreja, e ele generosamente me concedeu, e eu prometo fazer isso, primeiro porque ele me autorizou, e depois porque eu prometo também fazer de forma rápida e, sobretudo, de forma muito respeitosa. Eu quero comunicar que a loja da CPAD está aí, e o pastor Jefferson é o seu gerente da loja ali em São Paulo, e eu quero tomar a liberdade para falar de parte dos livros que eu trago. Na verdade, eu trouxe 6 títulos de livros, todos eles publicados pela CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Claro que eu não vou falar dos 6 aqui hoje, porque eu não vim aqui para isso, mas além dos outros 4, eu quero recomendar aos irmãos, em primeiro lugar, este que está em minha mão, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Esse livro trabalha basicamente 3 pilares. O primeiro, como e por que eu devo descobrir o meu chamado. Em segundo lugar, como potencializar a minha vocação. E terceiro, como executar a minha vocação.
O grande problema é que a maioria das pessoas começa fazendo para depois querer se preparar, e não são poucas as pessoas que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda ela o que não nasceram para fazer. É por isso que há muitas pessoas insatisfeitas, descontentes, infelizes. Não é pecado, muitas vezes, não é falta de fé, não é falta de vida com Deus, muitas vezes é porque estão fazendo o que não nasceram para fazer. A essência desse livro é de que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. É só você imaginar, por exemplo, alguém que nasceu para pregar querendo cantar. E aí quem é que sofre? A igreja, que tem que ouvir essa pessoa cantar. Aí a pessoa, a desculpa dela é: mas é para Deus. Eu tenho uma dica: canta onde só Deus ouve, não é? Porque Deus é perfeito. E aí quando eu canto de coração, por mais imperfeito que seja, no ouvido de Deus soa perfeito. Agora no da igreja não, meu irmão. Pode ser do coração como for, desafinado é desafinado. O senhor está me desmerecendo? Não, eu só estou tentando te ajudar a entender que é provável que você não nasceu para isso. E aí você precisa então descobrir para que você nasceu, se preparar e então executar a sua vocação. E eu prometo terminar aqui essa parte, que eu considero importante, para recomendar enfaticamente este que é mais do que um livro. Na verdade, é um documento da nossa igreja. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu tive o privilégio e a responsabilidade de trabalhar na comissão especial de revisão da declaração de fé da nossa igreja no Brasil. Durante aquele período, eu recebi um comunicado logo pela manhã, em um daqueles dias, de que um importante veículo de imprensa do Brasil estaria, como fez, adaptando os principais pensadores da história: Platão, Aristóteles, Sócrates, Descartes, Sêneca, Michel Foucault, Jacques Derrida, Friedrich Nietzsche, Paulo Freire, Karl Marx e outros pensadores que moldaram a forma de um mundo enxergar a vida. Eles estariam, como fizeram, adaptando tudo isso para as crianças. Aquilo me chamou a atenção, gerou em mim uma preocupação. Eu rascunhei um projeto naquela manhã, depois organizei e levei para o nosso presidente, pastor Wellington Júnior, que levou à mesa diretora da nossa convenção geral, que aprovou, e depois de aprovado, durante 10 meses aproximadamente, sob a orientação do nosso diretor executivo da nossa casa publicadora, das Assembleias de Deus, eu trabalhei para adaptarmos a declaração de fé da nossa igreja para as crianças. E aqui está esse material com a qualidade da nossa casa publicadora. Para os irmãos terem uma ideia, uma criança entre 7 e 12 anos, se ela ler, ela entende com autonomia, com facilidade, por causa da linguagem e as figuras. Se você ler para uma criança, hipoteticamente, por exemplo, de 3 anos, ela também vai entender pela linguagem e à medida que ela vê as figuras. Então imagine, desde a criação, passando pela queda, a redenção, a consumação, a escatologia, os dons espirituais, o culto da Assembleia de Deus, explicado para as nossas crianças. Portanto, fica aqui a recomendação deste material. Sobretudo, eu peço que os irmãos orem por esse trabalho, para que o maior número possível de crianças seja alcançada com esse material que visa a preservação da fé e a formação dos nossos filhos, daqueles que têm netos, dos seus netos, na largada da vida. Quem me entendeu, por favor, diga amém. Obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão desta parte. Abra sua Bíblia, por favor. O Senhor tem me dado uma direção e eu quero pelo menos tentar aqui nessa noite segui-la. E eu prometo não lhes cansar, embora também prometo pelo menos tentar ser fiel ao que Deus tem colocado em meu coração para esta noite tão especial. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu não sei se é possível aumentar um pouquinho do retorno. Eu prometo não falar mais sobre isso também. Se for possível, eu agradeço. Se não for, agradeço do mesmo jeito. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você encontrar,
esta importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Quando você encontrar o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, identifique aí, por favor, o versículo de número 5. E nós leremos apenas este versículo. Os que encontraram segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E só os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós estamos diante de um texto, e considerando o público desta noite, texto este que nos é inteiramente conhecido, com o qual nós, portanto, estamos em certa medida familiarizados e, por que não dizer, até acostumados. E diante de um texto como este, em que nós mencionamos a segunda carta de Paulo a Timóteo, quase que automaticamente já se subentende que, por haver, é claro, a segunda carta, existe, portanto, a primeira carta. E quando nós, então, chegamos à conclusão de que existem duas cartas escritas pela mesma pessoa e destinada ao mesmo destinatário, é natural também que se estabeleça aquilo que podemos chamar de uma espécie de comparação. E quando nós propomos, por exemplo, colocar a primeira carta de Paulo a Timóteo ao lado da segunda carta que ele escreve ao jovem obreiro, seu filho na fé, Timóteo, nós podemos chegar a algumas conclusões, fazendo este paralelo entre as cartas. É claro que nós não temos tempo para falarmos de todas as comparações e até mesmo diferenças entre essas cartas, mas eu destaco aqui, por exemplo, e para nós, nesta noite, é o que importa, de que se na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele estava mal, na segunda carta, não desanime, ele estava ainda pior. É isso mesmo. Se você perguntar a condição em que Paulo se encontrava, quando ele escreve a primeira carta, comparada à segunda, na primeira ele não estava bem. Na segunda, ele estava ainda pior. E há, claro, razões para isto. Primeiro, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele não era um homem livre. E como um homem não livre, ele não estava em condições de planejar o seu futuro. E como se não bastasse a prisão de Paulo, Paulo também estava sentenciado à morte. Então imagine Paulo escrevendo uma carta a um pastor em pleno exercício ministerial. E Paulo começa a escrever esta carta a partir de sua prisão. E não só a partir de sua prisão, mas a partir da realidade, a partir da certeza que ele tem de que dali pouco tempo ele seria decapitado. A única certeza que Paulo tem a partir desta sentença é de que ele não sairia daquela prisão com vida. Nesse caso, humanamente falando, Paulo ele não tem esperança. Humanamente falando, Paulo só tem a única certeza de que ele é um homem sentenciado à morte. E é claro,
diante de um gigante como o apóstolo Paulo, frente a um problema grave como este, frente a uma situação tão terrível como esta, fica a pergunta: como um homem do quilate, como um homem da grandeza de Paulo reage a esta situação? É claro que nós olhamos para este homem e queremos aprender com ele como lidarmos com as situações adversas da vida. Paulo está preso, Paulo está sentenciado à morte, e a pergunta que se levanta é esta: como Paulo lidou com esta situação? Objetivamente falando, a reação de Paulo diante deste quadro, diante da sua sentença de morte, Paulo se apresenta como um homem cujo espírito se eleva acima das adversidades. Não só isto, Paulo, com esse espírito que se eleva acima das adversidades, Paulo tem a capacidade de, com clareza, com serenidade, sem veneno na alma, Paulo, ele tem condições de, inspirado pelo Espírito Santo, começar a escrever uma carta, com a finalidade, não de pedir ajuda, mas de orientar outro pastor com ricos detalhes. É isso mesmo, Paulo está preso, Paulo está sentenciado à morte, e ele se põe a escrever uma carta. O que se espera de um pastor preso escrevendo a um pastor livre? No normal, seria o preso pedindo ajuda ao livre, mas aqui é o contrário. Aqui não é o preso querendo ajuda do livre, mas é um preso ofertando ajuda, ofertando orientações. Paulo está diante da maior prova da sua fé, e olha que nós estamos falando de um homem que ele mesmo escreveu dizendo que enfrentou açoites, naufrágios, enfrentou a maldade das pessoas. Paulo falou inclusive de falsos irmãos, de traidores no ministério. Paulo falou de todos os tipos de dores, angústias, decepções no exercício de seu ministério. Mas aqui, Paulo, não há dúvida, está enfrentando a maior prova da sua fé. Qual é a sua reação? Paulo nos ensina que o crente não é testado nas suas ações. Nós não somos testados na forma com que agimos, não. Nós somos testados na maneira com que nós reagimos às situações. O próprio Senhor Jesus nos ensina sobre isto. Ele disse, por exemplo, se te ferirem uma face, ofereça a outra. Isto é o quê? Ação ou reação? Reação. Jesus ainda disse, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, e se tiver sede, dê a ele de beber. Isto é ação ou é reação? Ele ainda diz, se te obrigarem a caminhar uma milha, não vá uma não, e nem mais que duas, vá 2 milhas. Por quê? A primeira milha é a milha da lei, a segunda milha é a milha da graça. Quando te obrigarem a fazer algo, não façam só aquilo que te mandam fazer, façam além do que estão pedindo para você fazer. Isto é o quê? Ação ou reação? Nós somos testados, não na forma com que agimos, somos testados na forma com que reagimos diante das situações. Por exemplo, nós estamos em uma escola bíblica, e principalmente de obreiros. Por exemplo, não se testa a lealdade de um obreiro quando se dá uma tarefa para ele cumprir, mas se testa quando se tira. Por exemplo, quando se coloca alguém, por exemplo, para liderar um departamento,
ou pastorear uma igreja, é natural que haja elogio ao líder maior. Eu quero ter o mesmo sentimento quando esse mesmo líder for lá para te tirar, porque eu não sou testado na forma com que eu ajo, eu sou testado na forma com que eu reajo. Aquela frase, por exemplo, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Na verdade, essa frase está errada. Na verdade, quer conhecer um homem, tire o poder que foi lhe dado. Aí sim, você saberá se de fato ele é leal ou não é leal. Paulo está preso. Paulo está sentenciado à morte. Qual é a sua reação? Paulo começa a escrever esta carta. É o preso animando o livre. É o preso encorajando o livre. É o preso ensinando o livre. É o preso alegrando o livre. Quando se esperava Paulo pedindo ajuda, ele oferece ajuda. Esta carta não é outra coisa senão uma carta destinada a um obreiro. A um obreiro para quê? Primeiro, para resolver questões, claro, ministeriais, mas também para resolver questões pessoais. Dá para você imaginar, é por isso que eu considero esta carta como um discipulado avançado. Muitas vezes nós ouvimos falar de discipulados que duram 3 meses. Na verdade, isso não é discipulado, porque discipulado não é uma tarefa de alguns meses. Discipulado é uma tarefa de a vida inteira. O que nós temos aqui? Um pastor mais experiente, orientando um pastor menos experiente. E o que é que temos aqui? Um pastor orientando outro pastor sobre problemas, sim, ministeriais, mas também orientando sobre questões pessoais. Paulo, ele fala, como nós vemos, sobre questões espirituais, mas ele também fala sobre as questões emocionais de Timóteo. E não só isto, Paulo também fala sobre a saúde física de Timóteo. Dá para imaginar Paulo preso, imagine a cena, Paulo, além de preso, eu estou insistindo nisso mesmo, sentenciado à morte, ele sabe que a sua cabeça, dali a pouco, vai rolar. E sabe qual é a preocupação de Paulo com o estômago de Timóteo? Que homem é esse que vai ter a sua cabeça decapitada? E ele está preocupado com a doença no estômago de Timóteo. Isso é demonstração de verdadeiro cristianismo. Eu não me preocupo apenas com a minha situação, eu também me preocupo com a situação dos meus companheiros. É isso. Paulo é esse homem que diante desta situação, ele se apresenta como uma voz. E agora, no capítulo 1, Paulo ele vai tratar com Timóteo sobre alguns aspectos que envolviam a sua vocação. Aliás, no versículo de número 6, ele nos traz aquilo que é um versículo célebre para nós. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no versículo 6, ele abre dizendo, por este motivo. Observe, daqui a pouco nós vamos voltar nessa expressão, por cujo motivo, conforme a tradução exposta na tela. Por este motivo. E aí ele diz, o que é que eu faço por causa desse motivo? Eu te lembro, eu te advirto, eu recomendo fervorosamente, primeiro, que você despertes, observe o detalhe, o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha esse jogo de palavras, dom de Deus em você, pelas minhas mãos. Percebam a dinâmica de um ministério confirmado por Deus. Primeiro, ele é dado por Deus, e não é porque foi dado que deixa de ser de Deus. Ele
foi dado por Deus e continua sendo de Deus. E sendo de Deus, eu não posso exercê-lo como eu quero. Eu não posso fazer dele o que eu quiser. Porque embora esteja em mim, todavia, ele não pertence a mim. Ele continua sendo de Deus. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Aqui é lindo. Pela imposição das minhas mãos. Timóteo está sendo lembrado. Você não tem carreira solo. Primeiro, que o que você tem não é seu. Segundo, que o que você recebeu do ministério, confirmado pela igreja. Então você, Timóteo, é só um detalhe. Você não é tudo que você possa vir a pensar que é. Primeiro, que o que você tem não é seu. E segundo, que foi dado pela confirmação da igreja, Timóteo. Agora vejam isso. Mais do que isso, se nós continuarmos olhando para o texto, parece-me, eu não posso afirmar, parece-me que Paulo coloca, nesta sequência, de Deus em ti, pela imposição das minhas mãos, vem de Deus, está em mim e é confirmado pela igreja. Percebam, começa em Deus, aí aparece Timóteo, e no fim a igreja. Entre Deus e a igreja está Timóteo. Timóteo está sendo afrontado em Éfeso. Timóteo está sendo rejeitado, está sofrendo oposição, certamente pensando em desistir. Mas é como se Paulo dissesse: você não tem saída, porque primeiro, foi Deus quem te deu. Segundo, a igreja confirmou. Então, de um lado você tem Deus, do outro lado você tem a igreja. Se você tenta sair por uma porta, você dá de frente com Deus. Se você tenta sair pela outra, você dá de frente com a igreja. Já era, Timóteo. Você não tem saída. Ministério é um caminho sem volta. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer em sua alma. Deus está falando com alguém nesta abertura de escola bíblica em Campo Grande. Por mais que você queira ou venha tentar, você não conseguirá se desvencilhar daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Se você crê nisso, aproveite a oportunidade e dê o melhor glória a Deus que você já deu neste lugar. E aí Paulo ele segue. E aí nós temos que olhar para os detalhes do texto. Porque Paulo não só fala para Timóteo despertar o dom de Deus que havia nele, pela imposição das mãos do ministério. Não. Paulo abre o versículo dizendo: por cujo motivo. Em outras traduções é por este motivo. No nosso popular é isso, por causa disso. O que é que Paulo está dizendo? Eu tenho motivos para te dizer: desperte o dom de Deus que há em você. Onde é que estão esses motivos? Ora, nos 5 versículos anteriores, Paulo apresenta, nesses primeiros 5 versículos, as razões pelas quais, não percam de vista, que Paulo está preso no corredor da morte. E ele está orientando Timóteo com clareza, serenidade. E ele diz: por este motivo. E eu pergunto para Paulo: qual é esse motivo? Paulo responderia para nós que o argumento dele para Timóteo se consistia em 2 bases. A primeira é aquilo que podemos chamar de algo objetivo. E segundo, aquilo que podemos chamar de subjetivo. O que é o objetivo? A história de Timóteo. E o que é subjetivo? A fé de Timóteo. Paulo, ele fundamenta o seu argumento para Timóteo com base, primeiro, na verdade de que Timóteo
não era um acidente de percurso. Pelo contrário, Paulo, ele trabalha intencionalmente para lembrar Timóteo de sua própria trajetória, de onde ele veio, de onde ele surgiu, a sua origem, de onde ele procedeu, a origem da sua igreja, a sua família. Paulo está dizendo: Timóteo, você tem história, não deixe as pessoas fazerem você se esquecer da sua origem. Eles podem duvidar de você, eles podem dizer que você caiu de paraquedas, mas eu estou aqui para te lembrar: você tem história, você tem procedência, você tem origem. Além disso, Paulo apela para a fé de Timóteo. Sabe como ele faz? Observe, por favor. Olha os 5 argumentos de Paulo. Eu prometi não lhes cansar e não vou. Preste atenção nisso. Olha o primeiro argumento de Paulo. Ele abre essa carta, no versículo 1, apelando para a sua autoridade apostólica. Olha o que ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele abre a carta. E aí a pergunta é: Paulo, por que Timóteo tem que despertar o dom de Deus que há nele? Primeira resposta: porque quem está falando com ele não é qualquer um. Quem está falando com ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O que é que Paulo está fazendo? O primeiro apelo de Paulo é um aspecto espiritual. Paulo está fundamentando as suas palavras em autoridade espiritual. Rapidamente, o que é autoridade? Autoridade é ser digno de ser ouvido. Então, quando você diz fulano de tal tem autoridade para falar sobre isto, o que é que você está dizendo? Que esse fulano de tal é digno de ser ouvido. Triste é quando alguém ouve assim: você não tem autoridade para falar isso. É como se dissesse: você não é digno de ser ouvido a esse respeito. Paulo está apresentando as suas credenciais. Paulo está apresentando as suas patentes espirituais e ministeriais. Paulo diz: Timóteo, me dê ouvido. Quem está falando aqui não é qualquer um. Quem está falando com você é um apóstolo. Portanto, é digno de ser ouvido. Olha agora o versículo 2. E não é casual esse movimento, porque no versículo 1, Paulo nos fala de autoridade. Se você pode, diga bem forte, por favor, diga autoridade. Isso. Quando ele fala de autoridade, ele apela para algo que é espiritual, sobrenatural. Mas olha o versículo 2. Ele se desloca do que é sobrenatural, do que é transcendental, do que é espiritual. Olha a mudança. No versículo 1, autoridade, apóstolo, chamado de Deus. Olha o versículo 2, a Timóteo, meu amado filho. Olha isso aqui, lembre-se do cenário. Paulo está preso, Paulo é um condenado, Paulo está sentenciado à morte, e ele não foi enfermado. Paulo não deixou que a prisão o envenenasse. Pelo contrário, é como se ele dissesse: estou preso, estou. Sentenciado à morte, estou. Mas eu ainda consigo amar e demonstrar amor e dizer que posso te chamar de amado filho. É como se Paulo dissesse: a minha prisão não me enfermou, a minha prisão não me envenenou, eu não permiti, glória a Deus, que a maldade das pessoas interferisse na minha espiritualidade.
eu continuo amando do mesmo jeito, eu continuo querendo e desejando o seu bem da mesma forma, Timóteo. E claro, para a gente adiantar, não é casual, não é aleatório, porque Paulo se desloca do que é espiritual para o que é emocional, afetivo, porque Timóteo é um jovem obreiro que está à frente de uma igreja importante, e uma igreja difícil, uma igreja que parte dela rejeita Timóteo, se opõe a Timóteo, questiona Timóteo, demonstra não amar Timóteo. Mas aí vem Paulo e diz: se tem gente aí que não te ama, ainda tem um velho apóstolo que pode te chamar de amado filho. É para curar ou não é para curar? Olha isso, é que a gente tem que adiantar. E aí Paulo, olha o movimento que ele faz. No versículo 1, espiritual, sobrenatural, a autoridade vinda de Deus. Versículo 2, afetividade. Versículo 2, tocando a alma de Timóteo. Versículo 2, tocando o coração de Timóteo. Olha o 3 agora. Paulo inverte. Olha os movimentos que ele faz. Espiritual, afetivo. Olha agora. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Imagine Timóteo lendo isso. Paulo preso. Porque o correto na mente natural seria o que na carta? Ore por mim. Faça uma campanha de oração por mim. Mas Paulo escreve dizendo: Deus me conhece e sabe que eu não cesso de fazer memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Isso aqui não é força de expressão daquele tipo: estou orando por você, mas está nada. Porque isso aqui é Bíblia, inspirada pelo Espírito. Então se está aqui é porque é verdade. Se Paulo está dizendo que não cessava de orar por Timóteo noite e dia, é porque era verdade. Paulo está dizendo para Timóteo: estão te rejeitando aí? Pois eu estou orando por você daqui. Agora, vamos adiantar. Então no versículo 1, espiritual. Versículo 2, Paulo toca a afetividade de Timóteo. Versículo 3, ele volta para o espiritual. Olha o 4 agora. Desejando. Já mudou de novo. Já não é mais espiritual. Já não é mais sobrenatural. Desejando muito ver-te. Se tem gente aí, Timóteo, que não valoriza você, estando com você, pois como eu gostaria de te ver. É que vocês não estão debaixo da pressão que estava Timóteo. Agora tente se colocar no lugar dele. Timóteo sendo rejeitado, Timóteo recebendo oposição, Timóteo sendo questionado, Timóteo pastoreando a igreja que Paulo fundou, que João pastoreou. Um jovem melancólico, fleumático, como quiserem, introspectivo, debaixo de pressão. E aí Paulo diz: eu desejo muito ver-te. Aqui para mim, pastor Sisak, me dirige ao senhor com respeito, aqui para mim é um emblema, porque ele diz: lembrando-me. Sabe o que é isso aqui? Intencionalmente eu me lembro, não das suas piadas, não de suas conversinhas atravessadas, não, lembrando-me das tuas, vamos lá gente, das tuas, a questão é, você lembra das minhas lágrimas para quê? E Paulo responde, e a resposta
ela é, no mínimo, intrigante. Desejo te ver, lembro das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Esse me ama mesmo, hein? Porque ele se lembra do meu choro, presta atenção aqui. Ele se lembra do meu choro para se alegrar. Hoje, para muita gente, caberia um processo. Relacionamento tóxico. Tóxico. Isso é tóxico. Você está se aproveitando dos meus momentos ruins para se alegrar. Isso cabe um processo. Isso é maldade. Pois Paulo escreve e escrito está: eu me lembro das tuas lágrimas para me encher de gozo. A questão é, como é que você explica alguém se alegrar com a lágrima de quem ele diz que ama? Porque para esta geração da qual eu faço parte, isso aqui soa estranho. Porque se eu amo alguém na visão natural de hoje, o que é que me faz alegrar? A alegria e não a lágrima. Preste atenção nisso aqui. A questão é por que Paulo se alegra das lágrimas de Timóteo. Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, Paulo está dizendo: você está chorando em Éfeso? Então eu me alegro. Porque se você está chorando aí, é sinal de que você é fiel. Porque o obreiro que não chora, complete a frase. Se tem gente se levantando contra você, é porque você ainda prega a verdade. Se tem gente se opondo a você, é porque você ainda é fiel a Deus. Então, se tem lágrima nos olhos, é sinal de que você ainda é um obreiro fiel. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. As tuas lágrimas não é para a tua vergonha. As tuas lágrimas não é para o fim do teu ministério. As tuas lágrimas credenciam a fidelidade ao teu chamado. Quem crê nesta palavra, adore ao Senhor nessa noite. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: lágrimas. Meu irmão, vai, diga com ânimo, diga: lágrimas. No rosto de crente não é para vergonha, é sinal de fidelidade. Oh, glória a Deus. E a segunda razão pela qual Paulo se alegra nas lágrimas de Timóteo: está chorando. E não é como um hino, está chorando por quê? Para parar de chorar. Não, é para continuar chorando. Está chorando aí? Então, segunda razão pela qual me alegro. Então, o que eu disse para você é verdade. Eu te avisei lá atrás que ministério não é parque de diversões. Eu avisei. Eu falei para você que ministério não era lugar de entretenimento. E mesmo assim você atendeu ao chamado. Agora aguenta. Porque ministério não é parque de diversões. Ministério é arena de guerra, de batalha. Agora aguenta! Oh, glória a Deus! Espiritual, afetivo. Versículo 3, espiritual. 4, afetivo. E aí ele chega no versículo 5, trazendo, não é a memória, é a memória. Eu trago a minha memória a fé não fingida que em ti há. Aqui é lindo demais. Timóteo está debaixo de pressão. Aí, Paulo está sentenciado à morte. Ele é capaz de se lembrar e mencionar Lloyd, não, a avó Lloyd. E tua mãe Eunice. Começou primeiro em tua avó.
passou para a tua mãe e agora chegou em você. Cá entre nós. Que homem é esse que está preso no corredor da morte, tratando de assunto pesado de ministério, tentando ajudar um obreiro jovem, debaixo de pressão, e que agora, intencionalmente, ele traz de forma sóbria, serena, a figura de Lloyd, não, de uma avó. Você acha que ele coloca a avó aqui acidentalmente? Lógico que não. Paulo é pontual. Paulo é cirúrgico. Ele conhece Timóteo. Ele sabe que Timóteo é um jovem, um gigante, mas é frágil por dentro. Ele está prestes a abandonar o negócio. Ele diz: lembra da tua avó. E a avó tem nome, Lloyd. Por que não coloca só Lloyd? Não, é porque ele quer tocar o coração. Ele fala, quer a imagem mais bonita do que a avó? Que homem é esse que na cadeia usa a palavra avó? Lloyd. Aí ele pega mais pesado. E tua mãe, Eunice. É para curar ou não é? Paulo está preocupado com Timóteo. E é lógico que o que está acontecendo aqui? Paulo está trazendo um oásis para o deserto. Ele traz duas flores nesse contexto. O contexto é prisão, guilhotina, peso ministerial, pressão pastoral, traições para todo lado, difamações infundadas para lá, gente falando para cá. Esse é o cenário. Aí Paulo vem e diz: lembra da tua avó, Lloyd, e lembra da tua mãe, Eunice. A fé que começou nelas, eu não tenho dúvida, Timóteo, também está em você. É como se Paulo estivesse dizendo: você vai parar agora? Porque o negócio começou com a tua avó. Porque estão dizendo aí que você começou agora, você é jovem demais, que você não tem estrutura para uma igreja tão importante quanto a de quase que eu falei Rio Claro, de Éfeso. Quase mesmo que eu falei. De Éfeso. Estão dizendo por aí que é grande demais para você. É porque eles não sabem o que eu sei. Eles não conhecem o que eu conheço. Deixa eu falar uma coisa a quem está me ouvindo aqui. E essa mensagem é direcionada mesmo a algumas pessoas aqui. O reino de Deus não consiste em um lugar só. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu estou profetizando a palavra. Ouça isso aqui. Jesus disse que o campo é o quê? O mundo. Existem sementes que você semeia numa terra e que você não colherá os frutos ali. Deus vai te levar para outro lugar. E você vai colher lá. E não vão entender. Como é que pode alguém crescer tanto se chegou ontem? Se nem história tem aqui, é porque não conhece a trajetória. É isso que Paulo está dizendo.
Timóteo, não dê ouvido a quem não te conhece. Timóteo, pare de dar ouvido a quem não tem o que falar. Eu tenho que falar. Eu sei onde eu te encontrei, Timóteo. Quando eu passei em Listra, na minha primeira viagem missionária, e você se entregou ao Senhor, e na segunda, a igreja deu testemunho de você, e Deus falou: leva com você, porque eu tenho separado um pastor para a minha igreja. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite, levante a sua mão e seja reanimado. Eu vou encerrar, eu prometo. Mas é isso que está acontecendo aqui. Paulo está falando de um legado. Você não é um acidente. Olhe para quem está ao seu lado. Ei, lá vem ele com esse negócio de olhar para o lado. Pois é, tem gente que olha para falar outras coisas. Tem gente que conversa o culto inteiro. Aí o pregador fala: olha para o seu irmão. Não, lá vem ele. Ué, mas não pode? Você falou tanta coisa com alguém aí, agora não pode falar uma coisa de Deus? Aleluia! Tem gente que brinca com o bebezinho. Eu já preguei com gente na minha frente brincando com o bebezinho assim, ó. Ele fala achando que o bebê entende. O bebê não entende. E fala também achando, eu não sei se acha também, porque não deve achar nada. Mas fica ali. Aí você fala: olha para o seu irmão, dá uma palavra de Deus para ele. Isso é coisa de pregador. Não é coisa de pregador, é coisa da Bíblia. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Oh, glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: Deus conhece a tua história e não fica devendo nada para ninguém. Nós vamos encerrar aqui. Eu prometo encerrar aqui, porque eu aprendi com meu pai que é melhor você sair com o povo querendo que você fique, do que você ficar com o povo querendo que você vá embora. Então, eu vou encerrar aqui. O que Paulo está ensinando Timóteo com esse versículo. Quem me ouve ainda, diga amém. 5 minutos. É uma replicação prática do que nós vamos ler agora. Coloque aí, por favor, Hebreus capítulo 11. Versículos 39 e 40. Para mim, esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Olha o que diz: e todos estes. A pergunta é: quem são estes? Ora, são aqueles dos quais o capítulo 11 está falando. Porque ele está acabando o capítulo 11. E de quem ele está falando? Daqueles que nós chamamos de quê? Heróis. Vamos lá, gente, heróis do quê? Que o próprio capítulo 11 os chama de homens dos quais o mundo não era o quê? E por que não era digno? Porque eles andaram errantes pelo caminho, no deserto. Onde mais? Nas cavernas. Montes, covas, cavernas. Essa turma aí. Eu fico pensando, será que essa turma teria espaço nos nossos dias? Bom, mas isso aí é para outro dia, para o pastor Sisac tratar. Isso aí é com ele. O meu ponto é mais simples. O meu ponto é: quem são estes? Estes são os heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Tá. E o que aconteceu com eles? Tendo alcançado testemunho. Pelo quê? Vamos, gente, pelo quê? Pela fé. É estranho demais isso. Homens dos quais o mundo não era digno e que alcançaram
testemunho pela... O que aconteceu com eles? Não alcançaram. Então esquece esse negócio que quem tem fé consegue tudo. Está aqui. Se você me mostrar diferente, eu mudo de ideia. Mas está aqui. Vamos ler de novo. Eu não tenho pressa. E todos estes, tendo alcançado o testemunho pela fé, conseguiram tudo o que queriam. Não. É o contrário. Não alcançaram a promessa. Sabe por quê? Porque a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é o que te dá condições de continuar crendo em Deus quando tudo dá errado. Inclusive quando Deus não dá o que você quer. Não alcançaram a promessa. Segue, por favor. E por que não alcançaram? Porque Deus não quis. Segue, por favor. Provendo. Deus alguma coisa melhor para eles? Não. A nosso respeito. Aqui para mim é o auge. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, que turma é essa? Que não alcançou o que queria, porque nós é que os aperfeiçoamos. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jefité, vai lá, Davi, os profetas, vai. Mulheres que tiveram seus mortos devolvidos pela ressurreição. Eles não alcançaram, porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Primeiro, porque Deus não dá tudo para um só. Segundo, há espaço para todos na história de Deus. E terceiro, é Deus dizendo, vocês vão continuar o que eles começaram. Quer ver que é verdade? Quer ver que é verdade? Capítulo 12, porque hoje é em capítulo, mas quando foi escrito é uma carta corrida. Então encerra o que para nós é o capítulo 11 e começa o que para nós é o capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A pergunta é, quem é essa nuvem de testemunha? Não são os demônios, não são os anjos, que uma arquibancada dos anjos você vai conseguir, e na outra os demônios, você não vai conseguir. Não tem nada a ver. Ah, é a sociedade, também não. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé. Olhando para nós e dizendo, fizemos a nossa parte. Eu quero ver o que vocês vão fazer com o que a gente começou. É por isso que aí vem, deixemos todo o embaraço. E olha a sequência, primeiro é embaraço, depois é pecado. E por que não é primeiro pecado e depois embaraço? Porque ninguém começa pecando. Já viu essa história? Quem é pastor de igreja sabe. A pessoa vem confessar pecado, a desculpa é sempre a mesma. Pois é, pastor, você vê como que o diabo é sujo. Eu já sei, meu irmão. Aí começa, pastor, olha, ele é terrível, terrível. Estava eu lá, pastor, estava na minha. De repente, pastor, quando eu vi, eu já tinha caído. É sério mesmo, meu irmão? Pois é, deixa eu ver como que o diabo é. Eu já falo logo, pois é, você está igual a turma do Arão. Quando Moisés desceu do monte e estava lá o bezerro de ouro, qual foi a desculpa? Pegamos o ouro, jogamos no fogo, saiu o bezerro. Agora o fogo é artesão. Quem é que modelou o focinho, meu irmão? Quem é que modelou a cauda? Porque ninguém começa pecando. Começa falando o que não é para falar. Olhando para onde não é para olhar. Conversando com quem não é para conversar. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo que o bom soldado de Cristo
não se embaraça com as coisas desta vida. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha agora, e corramos. Corramos. Qual é a ideia de correr aqui? É aquela corrida na arena de troca de bastão, que é a corrida alternada. Um corre 100 metros, entrega o bastão para o outro. Que corre 100 metros, entrega o bastão para o outro. É isso aqui. Eles correram a carreira deles e já chegaram. Agora é a nossa vez. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. A tua avó fez a história dela e honrou a Deus. Tua mãe também. Agora você vai abandonar essa altura. Timóteo, sacode a poeira. Deixa falar quem quiser falar. Siga o teu ministério e Deus te abençoará. Quem recebe a palavra, levante a mão e que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.